Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema profundo, urgente e talvez incômodo. Finja que nada importa e haja como nada te incomodasse. Domine seu controle emocional com sabedoria estoica. Quantas vezes você já ouviu que o segredo é não se importar? Quantas vezes tentou manter a calma só para explodir por dentro? Pois é, há algo muito errado nesse conselho popular. E hoje vamos desvendar por que fingir que nada te afeta pode estar destruindo sua saúde emocional silenciosamente. Vamos falar sobre controle emocional de verdade, com base na filosofia estoica, na neurociência e na espiritualidade prática. Mas antes de seguir, se esse tema já te tocou de alguma forma, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está precisando de clareza emocional. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas e, quem sabe, salvar alguém de um colapso silencioso. Nos comentários, escreva: "Eu escolho a paz, não a indiferença." Agora sim, vamos lá? Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa frase simples guarda um dos segredos mais poderosos do controle emocional humano. Mas o problema começa quando tentamos aplicar essa ideia de forma superficial, como se o simples fato de fingir que não nos importamos fosse o suficiente para conquistar a paz interior. O estoicismo verdadeiro, aquele que transforma e não mascara, não ensina a fingir, mas a compreender. Epicteto não pregava o desprezo pelas emoções, mas sim o entendimento de onde termina o nosso controle e onde começa a nossa sabedoria. A sociedade moderna transformou o autocontrole numa performance, a cara serena no meio do caos, a resposta calma mesmo com o coração gritando, o silêncio, que esconde um grito de socorro. Mas será que isso é controle emocional? Ou seria apenas uma prisão emocional decorada com frases bonitas? Nos últimos anos, muitos buscadores espirituais e estudiosos do autoconhecimento confundiram indiferença com evolução. Confundiram frieza com força. Confundiram autocontrole com repressão. E o preço disso? Ansiedade camuflada, depressão silenciosa, vazio existencial. Tudo em nome de uma paz interior que, na verdade, nunca chegou. Neste vídeo, vamos fazer uma travessia, uma ponte entre o fingir que nada importa e o real domínio emocional, entre a apatia que sufoca e a presença que liberta. Vamos entender por que a tentativa de parecer inabalável pode ser a origem de nossas maiores angústias. Vamos explorar os sinais ocultos de uma mente que reprime e descobrir, com a ajuda de Epicteto, Marco Aurélio, Viktor Frankl, Jung, Lao Tse, Dispenza e outros, como transformar emoções em mestres, não em monstros. Imagine isso. Você está em uma sala de espelhos. Cada gesto seu reflete dezenas de vezes. Agora, imagine que toda vez que sente raiva, medo ou tristeza, você vira de costas. Você se recusa a olhar, mas o espelho continua refletindo. Esse é o efeito da repressão emocional. Fingir que nada importa não apaga o espelho. Só nos torna cegos para o reflexo mais importante, o de nós mesmos. Epicteto, o escravo que virou sábio, nunca negou a dor. Ele ensinou a observar, compreender e então agir com sabedoria. Sua força não estava em não sentir, mas em não ser escravo do que sentia. Já dizia Viktor Frankl, psiquiatra sobrevivente de Auschwitz: entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está o nosso poder de escolher. Esse espaço é onde a sabedoria estoica mora. Mas, atenção, esse espaço não se cria fingindo. Ele nasce da coragem de olhar de frente para o que sentimos, de reconhecer a raiva sem agir com raiva, de acolher a tristeza sem mergulhar no desespero. Você já tentou parecer forte demais por muito tempo?
Já carregou o peso do mundo com um sorriso sereno no rosto, enquanto por dentro implorava por um descanso? Você não está sozinho. Essa dor silenciosa, esse cansaço emocional disfarçado de autocontrole, tem um nome: desconexão emocional. E é exatamente isso que vamos desmontar, entender e transformar nos próximos capítulos deste vídeo. Vamos mostrar que você pode dominar suas emoções, sem precisar sufocá-las. Você pode viver em paz, sem fingir que nada importa. Prepare-se. Esse vídeo vai tocar sua alma, vai te provocar, te emocionar e, se você deixar, vai te transformar. Mas antes, mais uma vez, curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Esse conteúdo pode ser uma luz para quem está no escuro emocional. A ponte entre o fingir que nada importa e o controle real das emoções. Por que a indiferença forçada é um atalho para o burnout interno? Você já se pegou dizendo, "tô bem?", mesmo com o peito em ruínas? Já repetiu para si mesmo que não é nada demais, quando por dentro uma parte de você estava implorando por atenção? Esse é o primeiro grande erro de quem busca autocontrole emocional: confundir maturidade com anestesia emocional. Vivemos num tempo em que a força é encenada. Pessoas treinam o olhar inabalável, a voz neutra, o "não me afeta", como se fossem armaduras emocionais. Mas como dizia Carl Jung, aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Fingir que não se importa é como empurrar uma dor para debaixo do tapete. Um dia, ela vira um monstro. Imagine que sua mente é uma panela de pressão. Cada emoção reprimida é como um pouco mais de calor sob o fogo. E o que acontece quando você não libera esse vapor? Explosão, colapso, burnout. Essa é a ponte invisível entre a indiferença forçada e a exaustão emocional. O corpo, que antes era o escudo da alma, vira campo de batalha. O riso vira máscara. A rotina, um fardo. E você começa a se perguntar: por que estou tão cansado se estou fingindo que nada me afeta? A resposta é simples. Fingir exige energia. Reprimir exige esforço. Anestesiar emoções exige mais força do que senti-las. Lao Tse, mestre taoísta, já dizia: aquele que vence os outros é forte, aquele que vence a si mesmo é poderoso. E vencer a si mesmo, neste contexto, não é ignorar a dor, é olhar para ela com honestidade, é acolher a raiva sem alimentá-la, é sentir tristeza sem se afogar nela. Existe uma diferença profunda entre controle emocional e indiferença emocional. Controle é consciência. Indiferença é fuga. Vamos trazer aqui uma metáfora prática. Imagine que você está numa tempestade. A indiferença forçada é como fechar os olhos e fingir que o vento não te toca. Mas o verdadeiro controle emocional é como abrir um guarda-chuva. Você sabe que está chovendo, mas cria um espaço de proteção sem negar a realidade. Essa é a sabedoria que os estoicos praticavam. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo, enfrentava guerras externas e também internas. Mas dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E pensamentos conscientes nascem da observação profunda de si mesmo. Agora vamos para um ponto essencial. O corpo sente o que a mente nega. Diversos estudos da psicossomática já confirmaram: reprimir emoções gera consequências físicas reais. Problemas digestivos, dores musculares, fadiga crônica, enxaquecas, insônia. É o burnout emocional se manifestando no físico. E aqui entra o que Joe Dispenza chama de neuroquímica do sofrimento. Quando mantemos a mente em negação, o corpo se acostuma a um estado de alerta silencioso, como se estivesse em guerra consigo mesmo. E o preço disso? Desconexão, exaustão, falta de sentido. Mas há uma saída.
A ponte entre não me afeta e eu escolho responder com sabedoria começa com autenticidade emocional. Não significa explodir, gritar ou dramatizar. Significa dar nome ao que você sente. Significa não ter vergonha de ser humano. Nietzsche, o filósofo da intensidade, dizia: aquele que tem um porquê suporta qualquer como. E nosso porquê precisa estar conectado à verdade interna. Caso contrário, viramos máquinas tentando manter a aparência, enquanto a alma grita por ajuda. Você sente que precisa parecer bem o tempo todo? Tem medo de ser julgado se demonstrar fragilidade? Isso é mais comum do que parece, mas esse padrão precisa ser quebrado. A vida emocional autêntica começa quando aceitamos que sentir não é fraqueza. É o primeiro passo para a cura. O verdadeiro autocontrole não é um bloqueio. É uma escuta interna tão profunda que você sabe quando calar, quando agir e quando apenas sentir. Dica prática: comece hoje a praticar um ritual simples, mas poderoso. Ao final do dia, pergunte a si mesmo: o que me afetou hoje que eu tentei ignorar? O que eu senti e não verbalizei nem para mim? Onde no meu corpo senti desconforto e o que ele queria me dizer? Essa prática de observação diária é um passo fundamental para sair do fingimento e entrar na verdade emocional. A ponte entre fingir e dominar está na vulnerabilidade consciente. Não é ser fraco, é ser inteiro. Como dizia o filósofo Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola. A dor, quando acolhida, é criativa. Ela molda, ela transforma, ela ensina. A dor silenciosa de quem reprime frustrações. O vazio deixado pela negação de sentimentos autênticos. Você já teve a sensação de estar vivendo, mas ao mesmo tempo se sentindo completamente desconectado de si mesmo? Uma espécie de vazio sem nome que aparece nos silêncios, nas noites em claro, nos dias em que tudo parece estar bem, mas por dentro algo está faltando. Essa sensação muitas vezes não é depressão, é repressão emocional crônica. É o resultado de anos engolindo palavras, sufocando frustrações e tentando ser maduro demais para se permitir sentir. Carl Jung alertava: aquilo que você não traz à consciência se manifesta em sua vida como destino. E o destino de quem nega sentimentos autênticos é quase sempre a dor invisível. O corpo dói, a mente se agita, mas nada parece justificar a exaustão. É como viver com uma mala emocional trancada por dentro e esquecer onde está a chave. E por que fazemos isso? Por medo. Medo de parecer fraco. Medo de não ser aceito. Medo de desmoronar se admitirmos que algo está nos machucando. Sêneca, outro mestre estoico, dizia: enquanto estivermos entre os homens, cultivemos a humanidade. Humanidade significa reconhecer que sentir frustração é natural. O que não é natural é reprimir isso continuamente, dia após dia, até que se torne uma dor crônica disfarçada de força. Vamos pensar numa metáfora. Imagine uma represa. Ela está ali, silenciosa, controlando o fluxo de um rio poderoso. Por anos, ela segura o volume da água com suas estruturas de concreto. Mas, se não houver vazão, a pressão cresce até o rompimento. Assim é com nossas frustrações não reconhecidas. Por fora, aparentamos controle. Por dentro, há rachaduras que ninguém vê. E o pior, nós mesmos não as vemos. Até que seja tarde demais. A negação dos sentimentos autênticos começa cedo. Desde crianças, ouvimos frases como: engole o choro, não é para tanto, seja forte, não demonstra fraqueza. E vamos crescendo com a ideia de que emoção é um problema, que vulnerabilidade é defeito, que sentir é perigoso. E assim, nos tornamos adultos emocionalmente amputados, capazes de pensar, de planejar, de executar, mas incapazes de nomear o que sentimos. Essa desconexão
tem um nome na neurociência: desconexão interoceptiva. É quando perdemos a capacidade de perceber os sinais internos do corpo. Não sentimos fome, sede, exaustão, dor emocional. Tudo vira uma névoa. E sabe qual o resultado disso? Pessoas que parecem funcionais por fora, mas estão quebradas emocionalmente por dentro. Executivos, mães, professores, jovens, todos vivendo com uma dor emocional que não sabem nomear. E o que fazer? Começar por onde dói. Aceitar que frustração é parte da vida. Negar isso é negar a si mesmo. Viktor Frankl dizia: a dor deixa de ser sofrimento no momento em que encontramos um significado para ela. E o significado nasce quando olhamos para a frustração não como fracasso, mas como mensagem. Toda frustração tem um pedido escondido. Pode ser um limite que você ignorou, um valor que você violou, uma verdade sua que você silenciou. Exercício prático. Experimente o mapa de escuta corporal. Reserve 5 minutos. Feche os olhos. Respire profundamente. E pergunte ao seu corpo: o que você está segurando aí dentro? Onde está a atenção? Que frustração não foi ouvida hoje? Coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Sinta. Não julgue. Apenas permita que as sensações falem. Esse é o início da reconexão. A dor da repressão emocional não aparece em gritos. Ela aparece em forma de insônia, impaciência, baixa libido, tristeza sem causa aparente. Ela se manifesta no desejo de sumir, mesmo estando cercado de pessoas. Ela surge como um vazio existencial. Por que eu não consigo mais me sentir vivo? A resposta pode estar naquilo que você não permitiu sentir. Nietzsche dizia que o homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem. Essa corda é o sentir. É o que nos conecta à nossa essência. Cortar essa corda em nome da força emocional é se tornar apenas uma sombra de si mesmo. Você tem permitido sentir o que precisa ser sentido? Ou tem usado a racionalização como fuga? Está tentando resolver frustrações com lógica, quando o que precisa é de escuta emocional? Chega um momento em que ignorar o que sentimos deixa de ser força e vira um autoabandono. E nesse abandono nasce o vazio. Não qualquer vazio, mas o mais perigoso de todos, o vazio de quem perdeu o contato com a própria alma. Frase para refletir e comentar. Não é fraqueza sentir, é coragem permanecer presente. O desejo oculto de aprovação social versus a liberdade de reconhecer limites emocionais. Você já percebeu como algumas das nossas maiores dores emocionais não vêm daquilo que realmente sentimos, mas daquilo que achamos que deveríamos sentir? Vivemos presos a uma engrenagem invisível chamada necessidade de aprovação social. Desde pequenos, aprendemos que o mundo sorri para quem sorri, que ser aceito é mais importante do que ser autêntico, e que, se queremos fazer parte, precisamos nos adaptar, mesmo que isso signifique trair a nós mesmos. Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, dizia: o homem é por natureza um ser social. Mas esquecemos que ser social não significa ser submisso ao olhar do outro. Entre a necessidade de pertencer e a coragem de ser verdadeiro, quase sempre escolhemos pertencer. Porque dói ser excluído. Porque dói ser diferente. Porque dói ser vulnerável num mundo que recompensa a performance emocional. Vamos ilustrar isso com um exemplo simples. Imagine que você está numa roda de amigos. Todos estão bem-humorados, contando histórias animadas, mas você está atravessando uma fase difícil. Por dentro, sente-se esgotado, mas por fora, sorri. Sorri não porque quer, mas porque tem medo que, se demonstrar cansaço, alguém diga: nossa, como você anda negativo. Essa é a armadilha da aprovação social. Ela nos empurra para uma versão editada de nós mesmos,
E esse esforço diário de edição emocional tem um custo alto. Carl Jung dizia: a maior parte das sombras de uma alma nasce da necessidade de agradar os outros. Essa sombra, esse eu escondido que negamos para sermos aceitos, acaba se tornando um campo de batalha interno. Por fora, parecemos equilibrados, mas por dentro, colecionamos microtraumas diários de autoabandono. Aprovado, mas exausto. Amado, mas incompleto. Popular, mas vazio. Essa tríade é o retrato da nossa era emocional. E tudo isso por quê? Porque temos medo de colocar limites, temos medo de dizer: hoje eu não estou bem. Preciso de um tempo. Não consigo atender essa expectativa. Temos medo de que, ao sermos verdadeiros, não sejamos mais amados. Mas há uma verdade que precisa ser dita com firmeza. Quem te exige que esconda seus limites não ama sua essência, ama sua utilidade. E esse tipo de amor adoece. A cura começa quando você escolhe a liberdade emocional, ao invés da performance relacional. Quando você diz "não posso", sem culpa. Quando você assume "hoje, meu limite emocional é esse", e está tudo bem. Viktor Frankl, em seu livro Em Busca de Sentido, relata: a liberdade está sempre acompanhada de responsabilidade. Responsabilidade com quem? Consigo mesmo. Com sua paz. Com sua integridade emocional. Não adianta conquistar aplausos se você se perde no processo. A multidão não dorme com você à noite. Quem dorme é a sua consciência, é o seu corpo, é o seu silêncio. Exercício prático. Crie um termômetro de limite emocional. Todos os dias, ao acordar, pergunte a si mesmo: como estou me sentindo emocionalmente, de 0 a 10? Quanto do que eu pretendo fazer hoje vem de um desejo genuíno? E quanto vem da vontade de agradar? Qual compromisso de hoje eu posso adiar sem culpa para me preservar? Responder essas perguntas diariamente é um ato de liberdade emocional. É escolher autenticidade ao invés de aparência. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. Mas isso exige uma escolha radical. Renunciar à aprovação alheia em nome da reconexão com a própria alma. E acredite, quem tem a coragem de se posicionar emocionalmente atrai relacionamentos mais saudáveis, verdadeiros e duradouros. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Você não precisa estar sempre disponível para ser aceito. Você não precisa fingir força para ser respeitado. Seu valor não está na imagem que projeta, mas na verdade que sustenta silenciosamente, mesmo quando ninguém está olhando. Metáfora final. Imagine que sua mente é uma casa. Quando você tenta agradar a todos, você abre todas as janelas ao mesmo tempo. O vento entra, bagunça tudo, derruba quadros, espalha papéis. Mas quando você escolhe fechar o que precisa, abrir o que é seguro e manter o essencial no lugar, você vive em paz. Mesmo que algumas visitas não gostem da decoração. A armadilha de confundir autocontrole com apatia. Quando não se importar, vira desculpa para se desconectar de si. Autocontrole é virtude. Apatia é abandono. Mas no meio da correria, da pressão por parecer forte, da necessidade constante de manter a calma, muitos acabam se perdendo num território perigoso. A anestesia emocional disfarçada de sabedoria. Quantas vezes você já ouviu: você precisa parar de se importar? Mas ninguém explicou como. Ou pior, transformaram isso num manual de indiferença. E aí você tentou? Tentou se blindar? Tentou ignorar? Tentou parecer inabalável? Mas no fundo, algo dentro de você foi ficando distante. É aqui que nasce o erro mais silencioso do nosso tempo. Confundir maturidade emocional com ausência de emoção. É como tentar dirigir um carro desligado. Você está no comando, mas o motor da alma está apagado. Epicteto, com sua clareza estoica, dizia:
Não procure que os acontecimentos aconteçam como deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e tudo correrá bem. Essa frase não fala sobre apatia. Ela fala sobre aceitação ativa, sobre presença, sobre sabedoria diante do inevitável. Mas quando mal interpretada, ela pode virar um escudo para justificar o distanciamento emocional. Ah, eu não me importo mais com nada. Já estou acostumado. Isso já nem me afeta. Essas frases soam como força, mas muitas vezes são sintomas de desligamento emocional. E qual o problema disso? Quando você desliga sua capacidade de se importar, você não desliga só a dor. Você desliga também a alegria. A mesma alma que sente tristeza profundamente, sente amor com intensidade. A mesma mente que acolhe o desconforto é capaz de saborear a paz. Quando você se desconecta de uma emoção, acaba desligando o acesso a todas as outras. É por isso que muitas pessoas hoje estão vivendo uma espécie de anestesia afetiva. Elas não explodem, não choram, mas também não sentem entusiasmo, nem encantamento. É como se tudo estivesse morno. Essa mornidão é a consequência de um falso autocontrole. É o preço de ter passado tempo demais tentando fingir que não se importa. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: aceite com serenidade o que não pode ser mudado e trabalhe com coragem no que está ao seu alcance. Note, coragem, não apatia. A verdadeira serenidade exige força emocional ativa e não ausência de sentimento. Vamos a uma metáfora? Imagine que sua emoção é como uma bússola. Ela não é o caminho, mas aponta a direção. Agora imagine viver com a bússola quebrada. Você caminha, mas sem saber se está indo para o norte ou para o abismo. Assim é a vida de quem reprime emoções em nome da paz. Você não briga, mas também não se posiciona. Você não sofre, mas também não ama. Você não explode, mas vive em constante cansaço interior. Exercício prático. Pare agora por 3 minutos, respire fundo e pergunte: qual emoção eu mais tenho evitado sentir nos últimos dias? Quando foi a última vez que me permiti sentir, sem julgamento? Será que meu silêncio vem da sabedoria ou da apatia? A resposta pode doer, mas é dessa dor que nasce a cura. Schopenhauer, conhecido por seu pessimismo filosófico, dizia: a compaixão é a base da moral. E compaixão começa consigo mesmo, com o acolhimento do que sentimos, mesmo quando não é bonito, nem aceitável socialmente. Se autocontrole fosse não sentir, os robôs seriam os seres mais evoluídos do mundo. Mas não são. Ser humano é sentir. O verdadeiro controle não é matar a emoção, é conduzi-la com consciência. É saber quando falar, quando calar, quando simplesmente observar. Você não precisa virar pedra para se proteger. Você precisa criar raízes, assim como uma árvore que, mesmo enfrentando o vento, permanece firme porque está conectada à terra. Frase para refletir e comentar: não me desconecto para parecer forte, me conecto para ser verdadeiro. Analogias epictetianas: o que está e o que não está no nosso campo de ação. E por que tentar fingir controle sobre o incontrolável gera sofrimento desnecessário? Você já se perguntou por que sofre tanto por coisas que não pode mudar? Já perdeu o sono tentando controlar o que os outros pensam, dizem ou fazem? Já tentou prever cada possibilidade, corrigir cada erro, antecipar cada consequência? E mesmo assim, a vida te surpreendeu? Essa é a raiz de muito do nosso sofrimento emocional, a ilusão de controle. Epicteto, em sua obra Manual de Vida, nos oferece uma das mais poderosas distinções filosóficas. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Pode parecer simples, mas essa frase é um divisor de águas na vida emocional de qualquer ser humano. Saber o que está
E o que não está no nosso campo de ação é a chave da liberdade estoica. Vamos imaginar um palco. Nele está você. Ao seu redor, há atores, luzes, sons, cenários. Alguns desses elementos você controla. Suas falas, seus movimentos, sua presença. Outros não. Os aplausos, a reação do público, o tempo, os contratempos nos bastidores. Agora, e se você gastasse toda a sua energia tentando controlar o volume do som da plateia? Ou a expressão no rosto do público? É isso que fazemos diariamente quando tentamos controlar o incontrolável. Gastamos nossa força tentando comandar o vento, quando poderíamos estar ajustando as velas. Essa é uma das analogias mais preciosas do estoicismo. A vida é como navegar. Você não controla o vento, mas pode ajustar suas velas. Você não controla o humor das pessoas, nem o trânsito, nem as críticas, nem a opinião alheia, nem o tempo. Mas você controla sua resposta emocional, seu foco, sua atitude, sua disposição para crescer apesar da maré. E aqui entra o grande erro. Ao invés de aceitar que há coisas que fogem ao nosso domínio, nós fingimos que estamos no controle. E fingir é o começo do sofrimento silencioso. Você já viveu isso? Tentou manter um relacionamento que já não fazia sentido? Só porque não aceitava a perda? Continuou num trabalho que te adoece, por medo de não controlar o futuro? Tentou mudar alguém, por não aceitar que cada um caminha com seus próprios passos? Pois é, esse é o peso de tentar comandar o incontrolável. Marco Aurélio, discípulo de Epicteto, escrevia em seu diário: se está fora do seu controle, aceite como a natureza quis. Faça o melhor com o que depende de você. Essa é a prática diária do verdadeiro controle emocional. Não é passividade, é sabedoria. E por que insistimos tanto em controlar o que não depende de nós? Porque isso nos dá uma falsa sensação de segurança? Nos sentimos mais donos da situação. Mas a verdade é que isso nos escraviza. É como carregar uma mochila cheia de pedras, acreditando que, se largarmos, perderemos o rumo. Mas largar o que não é seu é libertação. Metáfora prática. Pense em um espelho. Você pode se arrumar diante dele, corrigir seu cabelo, ajeitar sua roupa, mas, se a imagem estiver embaçada por sujeira do outro lado do vidro, você não pode limpar. É inútil tentar. Você só pode fazer o que está do seu lado. Exercício prático. Crie 2 círculos em uma folha de papel. No primeiro círculo, escreva tudo que está sob seu controle. Minhas escolhas, minha respiração, minha atenção, minha rotina, meus limites. No segundo, escreva tudo que não está sob seu controle. O que pensam de mim, o tempo, o passado, a opinião alheia, o comportamento dos outros. Esse exercício simples tem o poder de reorganizar seu foco de vida. Nietzsche, apesar de não ser estoico, dizia algo que se alinha profundamente. Torne-se digno do seu destino. E ser digno do destino é aceitar o que não pode mudar, sem se tornar vítima disso. Você não está aqui para controlar o mundo. Está aqui para se alinhar com a verdade que existe em você. E essa verdade não precisa de controle. Precisa de presença. Quando você insiste em controlar tudo, acaba se tornando escravo do que não pode segurar. Mas quando solta o que é inútil, descobre que há mais espaço para respirar, amar e viver com leveza. Cuidado com a ilusão da indiferença. A indiferença pode parecer força, mas muitas vezes ela é só a máscara do medo. Vivemos tempos em que não se importar virou moda, onde a frieza emocional é confundida com maturidade, onde frases como "tanto faz", "não me atinge", "já não ligo para nada" são ditas com orgulho, como se fossem troféus. Mas será que isso é mesmo autocontrole? Ou será apenas um tipo sofisticado de negação emocional disfarçada de evolução? Epicteto alertava:
Você não é perturbado pelas coisas, mas pela visão que tem delas. Mas veja, visão não é cegueira. Visão é clareza. E fingir indiferença é o oposto disso. É fechar os olhos para o que machuca, esperando que desapareça por conta própria. Sinais sutis de uma indiferença falsa. Correria mental constante, sempre ocupado, sempre fazendo algo, sem tempo para sentir. Cheque obsessivo de mensagens, como se o silêncio do outro fosse uma ameaça invisível. Reação automática de não me abalei, mesmo quando, por dentro, o coração está em guerra. Esses são sintomas de uma mente que tenta parecer inabalável, mas está implorando por descanso emocional. A ciência nos ajuda a entender esse processo. Quando reprimimos emoções com frequência, o corpo entra num modo de hiperalerta silencioso. O cortisol, hormônio do estresse, se mantém alto mesmo em momentos de aparente calma. O sistema nervoso se adapta ao colapso disfarçado. Ou seja, estamos adoecendo em silêncio, fingindo equilíbrio. Joe Dispenza explica que o corpo guarda registros emocionais como se fossem programas automáticos. Se você repete a frase "não me importo" por tempo suficiente, seu cérebro começa a desligar áreas ligadas à empatia, criatividade, presença. Você se protege, mas também se afasta de si mesmo. Metáfora poderosa. Pense num caranguejo. Ele troca sua casca de tempos em tempos. Enquanto a nova casca endurece, ele está vulnerável. Se nesse momento ele tentar agir como se fosse invulnerável, se expõe ao risco real. Assim somos nós. Quando vestimos uma casca de frieza, sem nos permitir amadurecer por dentro, a alma continua desprotegida. Existe um tipo de vício emocional muito perigoso, a dependência do silêncio alheio. Você já ficou obcecado por alguém que não responde? Já teve sua paz abalada por alguém que não reage? Esse silêncio, aparentemente neutro, ativa em nós gatilhos profundos de rejeição. E o cérebro, em busca de alívio, tenta fingir que não liga. Mas no fundo, liga. E muito. O gatilho da força imperturbável. Vivemos com a necessidade de parecer fortes. O medo de julgamento social nos empurra a ser sempre centrados, calmos, equilibrados. Mas o que isso gera? Pessoas que explodem sozinhas no chuveiro, que choram escondido no carro, que adoecem por não se permitirem sentir. Sêneca, com sua sabedoria serena, dizia: "A alma que se cala demais adoece de silêncio." Não é a emoção que machuca, é a negação constante dela. Exercício prático. Durante os próximos 3 dias, pratique o seguinte ritual. Ao se sentir afetado por algo, respire e diga: "Eu reconheço o que sinto. Não preciso reagir, só preciso ouvir." Escreva num papel a situação que te incomodou e o sentimento que surgiu. Depois, leia em voz alta. Só isso. Reconhecimento é mais poderoso que repressão. A indiferença só é virtude quando nasce do entendimento profundo, e não da fuga. Não se trata de reagir a tudo, mas de estar em paz, mesmo quando algo dói. Isso é maturidade. Frieza é medo com fantasia de força. Paz é coragem vestida de verdade. Erro invisível, o custo da supressão emocional. Há dores que gritam, mas há dores que sussurram por anos, até que um dia elas colapsam. Esse é o grande erro invisível de quem tenta parecer emocionalmente equilibrado. A supressão crônica dos sentimentos. É fácil identificar quando alguém explode de raiva. Difícil mesmo é perceber quem vive calado, engolindo ressentimentos, se retraindo e ainda dizendo: "Tá tudo bem." Mas a supressão emocional não desaparece. Ela se esconde nos músculos, na respiração encurtada, nas dores recorrentes, na fadiga sem explicação. Ela vai acumulando juros silenciosos, até que o corpo cobra a conta. Carl Jung nos alertava: a doença é o esforço da natureza para curar o ser humano. Ou seja,
O corpo, quando somatiza emoções, não está te punindo. Está te alertando. Há algo não ouvido em sua alma. A neurociência hoje confirma isso com clareza. Quando você nega suas emoções com frequência, o cérebro cria circuitos de bloqueio emocional. Esses caminhos neurais repetidos passam a evitar qualquer resposta emocional profunda. É o que chamamos de neuroplasticidade negativa. Quanto mais você suprime, mais automático esse bloqueio se torna. E isso não é só mental, é fisiológico. Estudos em neurociência emocional mostram que a supressão repetida aumenta o risco de dores de cabeça tensionais, doenças autoimunes, problemas digestivos, crises de ansiedade silenciosas, insônia recorrente. Metáfora prática. Imagine um rio represado por uma grande barragem. Ele pode parecer calmo por fora, mas a pressão interna está crescendo. Agora imagine que, um dia, essa represa trinca. A água acumulada jorra com força descontrolada, destruindo tudo ao redor. Assim funciona o emocional reprimido. Por fora, equilíbrio. Por dentro, um acúmulo prestes a explodir. Mas por que fazemos isso? Muitas vezes, por comparação. Quantas vezes você já se pegou pensando: outros lidam melhor com isso, então não tenho o direito de me sentir assim? Essa autocomparação gera autocensura emocional. Mas a verdade é que a dor não se mede com régua alheia. Cada emoção merece espaço para ser sentida. Outro fator é o distanciamento entre mente e corpo. O nome disso? Desconexão interoceptiva. É quando deixamos de perceber os sinais internos que indicam esgotamento, angústia, necessidade de pausa. Isso cria um descolamento existencial. Você vive no piloto automático, distante da sua essência. Lao Tse dizia: aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. E esse autoconhecimento começa pelo corpo, pelas sensações, pelos pequenos incômodos que precedem as grandes crises. Exercício prático. Experimente o mapa de escuta emocional. Sente-se em silêncio por 5 minutos. Feche os olhos e traga à mente uma situação recente que te causou desconforto. Agora, pergunte: onde no meu corpo isso se manifesta? Essa sensação tem forma? Cor? Movimento? O que ela quer me dizer? Escreva o que surgir. Não analise. Apenas escute. Esse exercício reconecta a mente ao corpo e te ensina que antes da emoção se tornar explosão, ela se apresenta como mensagem. Epicteto, com toda a sua sabedoria prática, dizia: se quiser ser pleno, deixe de tentar controlar o que está além de você e foque no que depende de você. E isso começa com o controle da atenção. Você não pode controlar o sentimento que chega, mas pode controlar o quanto o ouve. Não reconhecer emoções é como viver numa casa escura, onde as luzes foram desligadas por economia. Você tropeça, machuca-se, perde tempo procurando objetos, quando tudo o que precisava era ter coragem de acender a luz. A quebra de expectativa estoica. A maioria das pessoas que começa a estudar o estoicismo espera aprender a se tornar inabalável, firme, intocável, frio. Mas essa expectativa, quando mal compreendida, cria um desvio perigoso. A ideia de que o objetivo da vida é não sentir mais nada. Isso não é estoicismo. Isso é apatia emocional, travestida de evolução. O verdadeiro estoico não deixa de sentir. Ele aceita o desconforto como parte natural da experiência humana. Ele não foge da dor. Ele caminha com ela, em silêncio, com honra. E é nessa convivência com o incômodo que nasce a verdadeira imperturbabilidade. Marco Aurélio escreveu em meio a guerras, pragas e traições: a adversidade é uma oportunidade para revelar a virtude, ou seja,
O desconforto não é uma falha do sistema. É parte do plano de crescimento. Imagine o seguinte: você está num deserto, buscando oásis de paz. A cada nova dificuldade você pensa: será que estou no caminho errado? Mas o problema não é o caminho, é a expectativa irreal de que o caminho deveria ser fácil, sem areia, sem sol, sem sede. A quebra de expectativa estoica começa aqui, quando você percebe que a vida não foi feita para agradar o seu ego, mas para forjar o seu caráter. Contra-intuitivo, não é? Mas é aqui que mora o segredo. Aceitar o desconforto não como punição, mas como ferramenta de lapidação interior. Assim como o diamante só se forma sob alta pressão, sua alma só se revela plenamente nos momentos em que tudo parece instável. Viktor Frankl, que enfrentou o terror dos campos de concentração, dizia: quando não podemos mais mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Essa mudança não vem de uma frase motivacional. Vem de um processo interno profundo, onde você aprende a reinterpretar a dor. E para isso, apresento aqui uma técnica estoica prática. Técnica das 3 etapas de reavaliação. Pausar. No momento do desconforto, não reaja. Apenas pare. Sentir. Pergunte: o que estou realmente sentindo? Qual a raiz disso? Reinterpretar. O que essa emoção está tentando me ensinar? Qual valor meu foi ferido? O que posso aprender aqui? Essa pausa estratégica é como um freio emocional. Você não reage no automático. Você escolhe sua resposta. E nessa escolha, nasce a liberdade. Imagine alguém que treina para correr uma maratona. Nos primeiros treinos, a dor muscular é intensa, mas o corredor não desiste. Ele entende: essa dor não é um sinal de fraqueza, é sinal de crescimento. Com a alma é o mesmo. Quando você começa a permitir que a vida te treine, a dor deixa de ser inimiga e vira instrutora. Exemplo real: um atleta profissional sofre uma lesão. Ele poderia se desesperar, mas decide transformar esse período de recuperação num ritual. Acorda cedo, medita, lê, fortalece outras áreas do corpo. Ao voltar, está melhor do que antes. Essa é a verdadeira prática estoica. Usar o que fere para fortalecer. Sêneca dizia: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Quando você troca a expectativa de conforto pela busca de virtude, cada desafio vira uma oportunidade silenciosa de se lapidar. Mas atenção, aceitar o desconforto não é romantizar o sofrimento. É aceitar que sentir desconforto é normal e que fugir dele é que nos adoece. Exercício prático. Antes de dormir, pegue um caderno e escreva: qual foi o momento mais desconfortável do meu dia? Como eu reagi? O que isso me ensinou sobre mim? O que posso fazer diferente amanhã? Essa prática diária é uma espécie de diagnóstico emocional estoico. Ela transforma cada experiência em matéria-prima de sabedoria. Nietzsche disse: o que não me mata, me fortalece. Mas só se você decidir crescer com a experiência. A dor por si só não educa, mas a dor olhada de frente, sentida com coragem, ressignificada com sabedoria, essa sim transforma. Você não foi feito para viver sem desconforto. Você foi feito para caminhar com ele, de cabeça erguida, com os pés firmes na terra e o coração sereno, mesmo em meio ao caos. Frase para refletir e comentar: a dor não me define, ela me revela. Mitos sobre vibrar alto e a apatia espiritual. Você precisa vibrar mais alto. Pense positivo. Afaste pensamentos negativos que sua energia muda. Essas frases estão por toda parte nas redes sociais, livros de autoajuda e palestras de espiritualidade moderna. Mas, e se esse vibrar alto for só mais uma armadilha? E se, em vez de elevar sua consciência, estiver te desconectando ainda mais da sua verdade emocional? A espiritualidade
quando bem compreendida, integra. Ela não divide emoções em boas ou ruins. Ela acolhe tudo como parte do fluxo da existência. Mas o que vemos hoje é um movimento contrário, uma falsa espiritualidade performática, onde o sofrimento é visto como fracasso vibracional, onde tristeza vira vibração baixa e sentir dor é sinônimo de atrasar o universo. Carl Jung dizia: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Essa frase desconstrói toda a ideia de que espiritualidade é apenas pensamento positivo. A verdadeira elevação espiritual não acontece ao evitar o desconforto, mas ao iluminar a sombra com coragem. Fingir positividade é uma forma disfarçada de repressão. Você já se sentiu culpado por estar triste, mesmo tentando meditar, fazer afirmações ou repetir mantras? Você não está sozinho. Muitos vivem presos num sistema onde ser espiritual significa nunca se abalar. Mas essa cobrança gera culpa, exaustão e, ironicamente, afasta da própria espiritualidade. A lei da atração mal compreendida é outro fator aqui. Acredita-se que, se você pensar em algo negativo, atrairá coisas ruins. Mas isso cria um tipo de terror psicológico silencioso, onde até pensar vira um perigo. Só que o universo não responde ao que você pensa. Ele responde ao que você é. E você é um campo energético composto de luz e sombra, amor e medo, coragem e vulnerabilidade. Joe Dispenza, que une espiritualidade e neurociência, afirma: você só transforma a sua realidade quando muda o seu estado interno. E isso começa pela aceitação do que se sente. Portanto, vibrar alto não é fingir estar bem. É estar presente com tudo o que é. É ser verdadeiro com sua frequência atual e decidir expandi-la a partir da honestidade. Estudos sobre oxitocina e conexão humana. Pesquisas mostram que o maior aumento da oxitocina, o hormônio do vínculo, acontece em momentos de conexão emocional genuína, como um abraço verdadeiro, um choro acolhido, uma conversa autêntica. Ou seja, você se eleva mais ao ser sincero do que ao tentar parecer elevado. Exercício prático. Técnica de ancoragem energética. Sente-se confortavelmente. Inspire profundamente por 4 segundos. Segure o ar por 4 segundos. Expire lentamente por 6 segundos. Enquanto respira, pergunte: como estou me sentindo, de verdade? Coloque as mãos no coração e diga: eu aceito essa emoção. Eu acolho o meu agora. Essa prática simples é um ritual de reconexão real. Ela harmoniza o sistema nervoso, limpa o campo energético e eleva sua vibração com verdade. Metáfora do templo abandonado. Muitos constroem templos de luz por fora, postagens, frases bonitas, pose de paz. Mas por dentro, o templo está sujo, escuro, vazio. Faltou limpar, arrumar, iluminar com presença. E isso não se faz com frases feitas. Se faz com olhar sincero para a alma. Lao Tse, no Tao Te Ching, nos lembra: aquele que conhece os outros é esperto. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Iluminar-se não é ter luz constante. É ter coragem de acender a lanterna na própria escuridão. A apatia espiritual surge quando usamos a espiritualidade como fuga, quando ela vira mais uma armadura, mais um papel a desempenhar. Mas sua alma não precisa de um papel. Ela precisa de presença verdadeira. Frase para refletir e comentar: vibrar alto é ser honesto com o que vibra dentro. O fator silencioso que sabota seu propósito. Você já sentiu que está sempre quase lá? Quase consegue manter o foco. Quase inicia o projeto. Quase rompe com o que te faz mal. Quase vive o que nasceu para viver. Mas o quase se repete tanto que se torna um modo de existência. E com o tempo, você começa a acreditar que talvez não tenha mesmo um propósito. Mas
E se o problema não for a falta de propósito, e sim um fator silencioso que todos os dias sabota o seu caminho? Esse fator tem nome: programações emocionais inconscientes. Nietzsche dizia: a serpente que não pode trocar de pele morre. E muitos de nós estamos tentando viver uma nova vida, com velhas crenças. Quantas vezes você já pensou: se eu mostrar fraqueza, vou ser rejeitado? Se eu recusar algo, vão me achar ingrato. Se eu disser não, vão me abandonar. Se eu não estiver sempre forte, serei inútil. Essas frases parecem pensamentos, mas na verdade são travas emocionais, formadas ao longo da vida, geralmente na infância ou em momentos de dor emocional não resolvida. Essas crenças automáticas criam circuitos mentais de autossabotagem. É como ter um GPS interno desatualizado. Não importa o quanto você acelere, ele sempre te leva de volta ao ponto de partida. Carl Jung chamava isso de complexos. São padrões emocionais profundos que controlam nossa percepção, comportamento e decisões. E o mais perigoso, eles operam no silêncio, por trás de justificativas, medos, procrastinação, cansaço. Você sente que está se esforçando, mas não sai do lugar? Observe. Talvez o esforço esteja sendo sugado por essas linhas invisíveis de sabotagem. Vamos a uma metáfora clara. Imagine que você é um foguete. Tem potência, direção, combustível. Mas há cordas invisíveis amarradas à base, te segurando. Você acelera, mas não decola. Não por falta de capacidade, mas por programações internas que dizem: voar é perigoso. Joe Dispenza, ao falar sobre neuroengenharia emocional, ensina que para mudar a realidade externa, é preciso interromper os loops automáticos internos. E para isso, uma técnica poderosa são as micropauses conscientes. Técnica: a micropausa da redefinição. Quando sentir que está prestes a reagir no automático, desistir, fugir, dizer sim sem querer, adiar, pare. Respire profundamente 3 vezes. Pergunte: o que estou sentindo agora? Esse comportamento é meu ou de uma parte ferida minha? Se eu me respeitasse agora, o que eu faria? Essas pequenas pausas são atalhos para reescrever seu destino. Mas atenção, o maior perigo não é a sabotagem, é o conforto emocional que ela oferece. Sêneca dizia: nada é mais miserável do que aquele que está confortável na infelicidade. Porque, sim, até a dor pode ser um lugar seguro. Pelo menos ali, você já sabe o que esperar. E aí entra o sabotador mais perigoso de todos, o vício pela calma instantânea. Você sabe que precisa enfrentar algo difícil, mas opta por um prazer imediato. Redes sociais, alimentos que anestesiam, conversas vazias, dormir demais, racionalizar demais. Esse é o mecanismo do anestésico espiritual. Você acalma a superfície, mas a alma segue inquieta. Analogias com o firmware mental. Seu corpo é o hardware, mas seu sistema de crenças é o software. Se você não atualizar esse software, o sistema trava, falha, repete os mesmos bugs. Exercício prático. No início da semana, escreva: quais crenças eu herdei que me afastam do meu propósito? Qual a menor ação possível que posso fazer hoje para me aproximar da minha verdade? Se eu já fosse livre emocionalmente, o que mudaria na minha rotina? Rituais assim não são só perguntas, são atos de liberdade interior. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. E sua mente pode ser reeducada, mas só se você decidir que o agora é mais importante do que o conforto emocional temporário. Você não veio ao mundo para viver no quase. Você veio para se lembrar de quem é e caminhar em direção à sua essência. Esse é o verdadeiro propósito. Não algo grandioso, mas algo verdadeiro. Frase para refletir e comentar.
Hoje eu escolho romper com o que me prende, mesmo que doa. Como o silêncio pode ser mais poderoso que a reação. Vivemos na era da reação. As pessoas respondem antes de pensar. Falam antes de escutar. Se ofendem antes de compreender. Reagir virou reflexo. Silenciar virou fraqueza. Mas, e se for exatamente o contrário? E se o silêncio for o sinal mais elevado de autocontrole, de força emocional e de presença consciente? Epicteto dizia: primeiro, aprenda o significado do que você diz. Depois, fale. Mas como fazer isso? Se nem damos tempo para que o significado surja dentro de nós? Reagir é fácil. Basta seguir o impulso. Silenciar, por outro lado, exige clareza, segurança e uma mente treinada. O silêncio não é ausência. O silêncio verdadeiro é presença elevada. Vamos entender isso com uma metáfora. Imagine uma montanha. Lá em cima, o vento sopra com força. A tempestade tenta balançá-la, mas ela permanece imóvel. Não porque é dura, mas porque tem raízes profundas. Essa é a energia do silêncio consciente. Não é passividade, é força subterrânea. Modelos mentais estoicos ensinam que a reticência não é covardia, mas estratégia emocional. Quando você escolhe calar, está dizendo: não me venderei pela urgência do momento. Esperarei até que minha resposta venha da sabedoria, não da raiva. Mas, atenção, silêncio saudável não é o silêncio do medo. É o silêncio da sabedoria. É o intervalo onde você ouve a si mesmo antes de dar voz à emoção. Carl Jung dizia: aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. E o silêncio é o portal do olhar para dentro. É ali que os insights surgem. É ali que sua alma, antes abafada pelo barulho da mente, consegue te guiar. Vamos desconstruir um mito moderno? Expressar tudo o que sentimos não é sempre sinal de saúde emocional. Hoje em dia, muitos dizem: fale tudo, não engula nada. Mas isso, muitas vezes, é só outra forma de explosão emocional justificada. Confundir explosão com autenticidade é um erro comum. Osho dizia: falar é fácil. Permanecer em silêncio exige consciência. E a neurociência já provou. Quando você respira profundamente e escolhe não reagir impulsivamente, o cérebro ativa áreas ligadas à resiliência emocional e tomada de decisão consciente. Exercício prático. Quando sentir que algo te provocou, siga esses passos. Respire profundamente 3 vezes. Pergunte: essa reação vem da minha dor ou da minha consciência? Se possível, diga a si mesmo: vou dar 24 horas antes de responder. Esse espaço salva relacionamentos, evita arrependimentos e preserva sua energia vital. Coerência cardíaca. Estudos mostram que o ritmo do coração influencia diretamente a clareza emocional. Silenciar por alguns minutos, sincronizando respiração e batimentos, te coloca num estado de poder interno. É neste estado que você deixa de ser escravo das circunstâncias e se torna senhor de si. Metáfora final. Pense no bambu. Ele é flexível, dobra com o vento, mas não quebra. E sabe por quê? Porque ele cresce no silêncio da terra, por anos antes de aparecer. Seu poder vem da espera silenciosa. Marco Aurélio dizia: se é possível falar, fale com justiça. Se não, fique em silêncio. A escolha de calar é tão importante quanto a escolha de agir. E muitas vezes, é no silêncio que sua maior força se revela. Você não precisa vencer debates. Não precisa provar nada a ninguém. Precisa apenas estar tão inteiro que o seu silêncio fale mais alto do que qualquer grito. Frase para refletir e comentar: meu silêncio não é ausência, é domínio de mim. Você chegou até aqui. Isso por si só já diz muito. Significa que existe dentro de você uma força silenciosa, um chamado por transformação.
um desejo profundo de viver com mais paz, presença e verdade emocional. Hoje, você entendeu que fingir que nada importa é uma armadilha, que a indiferença forçada não é sabedoria, é autonegação. Você viu que suprimir emoções não as apaga, apenas as adia e intensifica. Que o verdadeiro estoicismo não é se anestesiar, mas sentir com consciência, escolher com clareza e agir com alma. Falamos sobre a dor silenciosa de quem reprime frustrações e como isso adoece o corpo e a alma. O peso da aprovação social que te impede de reconhecer seus limites com liberdade. A armadilha de confundir autocontrole com apatia, quando, na verdade, sentir é o que nos torna humanos. A importância de entender o que está e o que não está no nosso campo de ação, como ensinou Epicteto. Os fatores invisíveis que sabotam seu propósito e como criar micromudanças conscientes para romper padrões. E, finalmente, o poder do silêncio consciente, que te conecta com a clareza da alma, ao invés de te afastar do mundo. Sêneca escreveu certa vez: a maior liberdade é estar em paz com suas emoções. E essa paz não vem do controle rígido, mas da aceitação madura, da escuta profunda, do amor incondicional por si mesmo, mesmo quando ainda está em processo de cura. Você não precisa ser inabalável para estar em paz. Você só precisa estar inteiro. E estar inteiro é aceitar que às vezes vai doer, que às vezes vai fraquejar, que em alguns dias vai querer desistir. Mas mesmo nesses dias, você pode escolher não se abandonar. Mensagem final para você. Você vai conseguir. Mesmo quando achar que não, você vai crescer. Mesmo quando parecer que está parado, você vai se libertar. Mesmo que aos poucos, porque há em você uma força que não depende de ninguém. Ela não grita, não se exibe, ela apenas permanece, esperando o momento em que você decidir voltar para si. E agora, com todo o meu coração, te convido. Se esse vídeo te tocou, curta. Se ele despertou algo dentro de você, compartilhe. E se você deseja caminhar junto nessa jornada de autocontrole, sabedoria e verdade, inscreva-se no canal. Nos comentários, escreva: eu sou mais forte quando sou verdadeiro. Essa frase será o nosso elo, um lembrete de que você não está sozinho. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. E eu estou aqui para te lembrar disso sempre. Vamos seguir juntos, dia após dia, com serenidade, lucidez e presença. A sua paz começa agora.